Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. Tema do Power Walk de hoje, tema da semana de hoje é o chamado para a santidade. Então, vamos lá, gente. O chamado para a santidade vai ser o tema da semana de hoje e as pregações que vão ser feitas na semana de hoje vão ser sobre esse tema, que é uma coisa muito importante para nós. Então vamos lá. De texto base, eu quero usar 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Então alguém coloque aí no chat, por favor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. O texto diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém. Então vamos começar falando sobre o que é santidade. A santidade é um chamado de Deus para que vivamos uma vida de consagração a Ele, separados do pecado. Ser santo significa ser puro, separado do mal. O nosso Deus é santo. Nada de ruim existe nele. E tudo nele é perfeito. Em tudo o que faz, Deus é justo e fiel. No livro de Isaías, capítulo de número 6, do versículo 1 ao 3, vai dizer: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Com essas palavras, os serafins louvaram a Deus por sua perfeita santidade. E 800 anos depois, o apóstolo João viu, numa visão semelhante, os 4 seres viventes proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando eles davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que só o Senhor é Deus, que Ele é santo, que não há um outro como Ele. Maior que qualquer principado e que qualquer potestade é o Senhor, o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que é poderoso para mudar a tua vida, a tua história, a tua família, os teus amigos,
nenhum problema, nenhum obstáculo, nenhuma muralha, nenhum deserto, nada e ninguém é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é santo. E você pode se perguntar, mas como eu posso ser santo? Vamos lá. Como Deus espera que sejamos santos? Para nós, aqui na Terra, santidade significa dedicação total a Deus, nos separando do pecado. Ser santo significa uma vida dedicada às coisas de Deus, amando a verdade, a justiça e o bem. Santidade é viver de maneira agradável a Deus. O pecado faz parte da nossa natureza humana. Estamos longe da perfeição. No entanto, existe uma forma de nos tornarmos santos através de Jesus. Ele morreu e ressuscitou para nos salvar e purificar de nossos pecados. Quando cremos em Jesus e dedicamos nossa vida a Ele, Jesus nos torna puros e santos. Santo não é aquele que não se suja. Santo é aquele que se limpa constantemente. Eu vou dar aqui um exemplo a vocês. Existe aquela dona de casa que vai se esforçar o tempo todo para deixar a pia limpa e sem louça suja. A qualquer hora que você for visitar ela, a casa vai estar limpa e arrumada, porque ela limpa a casa ao tempo todo. Por outro lado, existe aquela dona de casa que deixa a sujeira acumular na pia. A qualquer hora que você for visitar ela, a casa vai estar suja e fedida. Portanto, a mesma coisa acontece no mundo espiritual de forma figurada. Existem pessoas que procuram manter suas vestes brancas o tempo todo. E por outro lado, existem pessoas que estão com as vestes sujas o tempo todo. E tem gente que tem preguiça de pedir perdão por um erro e sempre procrastina. Varão, toma vergonha na sua cara, varão. Assim tudo vira uma bola de neve. Quando nós pecamos e deixamos para nos consertar depois, nossos pecados se acumulam e começam a feder diante das narinas de Deus. Agora, quando pecamos e logo em seguida pedimos perdão a Deus e procuramos nos consertar, o sangue de Jesus nos limpa e purifica de todo o pecado. E a nossa conduta chega a Deus como cheiro suave às suas narinas. Redobre sua atenção agora. Santidade não é ser superior a outras pessoas. Ninguém é melhor que os outros por orar mais horas ou ler a Bíblia mais. Entregamos menos que devemos e recebemos mais do que merecemos. Somos santos por causa da graça de Deus e não porque fizemos por merecer. Devemos nos esforçar para viver de maneira santa. Isso não nos dá o direito de desprezar os outros. Guarde isso no seu coração. Outra coisa, tem gente que tem um pensamento extremista a respeito do processo de santificação, achando que vai ter que se isolar de todo mundo. Santidade também não é se isolar do mundo. Precisamos aprender a conviver com a sociedade à nossa volta. Mas é a forma como interagimos com o mundo que vai marcar a diferença. Deus não nos tirou do mundo. Devemos lutar para que o mundo não entre em nós. Vivemos no mundo, mas não somos dele. Somos apenas passageiros. Somos chamados para sermos luz em um mundo de trevas. E mais, santidade não é ser uma pessoa sem graça.
Tem muito espaço para alegria e diversão na vida com Jesus. Ser santo não vai te fazer virar o tiozão da festa de quinta ou alguém sem nenhum senso de humor. Porque tem gente que acha assim. A pessoa vai chegar em você, contar uma piada e você vai responder: sangue de Jesus tem poder. Eu não posso falar com você impuro, incircunciso. Ô glória, não é assim, varão. Não, 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 não. Se Deus é poderoso para criar todo esse universo, que visão medíocre é essa sua que acha que por ser santo você vai viver desanimado, no tédio, não vai poder se divertir? O mesmo Deus que criou céus e terra é o Deus que é capaz de te fazer feliz, varão. Você vai se alegrar no Senhor. Vai sim se reunir com bons amigos, se reunir em um culto de ações de graças com a sua família, vai comer bastante. Já dizia um sábio, festa boa é a que tem comida. E o povo que come, crente come demais. Sim ou não? Digita aí no chat, varão. Resumindo, o problema não é se alegrar, e sim a forma como nós nos alegramos. A vida de santidade tem alegrias especiais que não podem ser conhecidas por quem está no pecado. E ter uma vida de santidade não é nunca mais pecar. Enquanto ainda estivermos aqui, vamos cometer erros. Mas viver de maneira santa significa reconhecer os pecados e pedir perdão, procurando viver de maneira melhor. Santidade implica humildade e dependência de Deus. A.W. Tozer diz que a santidade é a marca distintiva do povo de Deus, que reflete o caráter de Cristo em suas vidas. Os santos que Deus procura não são aqueles que nunca erram. Essas pessoas nem existem. Os santos que Deus procura são aqueles que se esforçam para buscar a Ele. Aqueles que, quando pecam, correm para pedir perdão, se arrependem de seus atos, se convertem de seus maus caminhos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esse texto é muito interessante, porque nesse texto você pode observar que a santificação tem duas etapas, a inicial e a progressiva. A inicial, santificados em Cristo Jesus. A progressiva, chamados para serem santos. Eu vou explicar melhor para vocês. Quando a Bíblia usa o termo santificados em Cristo Jesus, não fala de algo que está acontecendo, mas sim de algo que já aconteceu, está no tempo passado. Vários outros textos confirmam que ao encontrarmos Jesus e nascermos de novo, fomos santificados. Atos, capítulo 26, versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Todo o passado do pecado foi removido e a sujeira espiritual foi lavada. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tornamo-nos novas criaturas e as coisas velhas já passaram. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Por outro lado, a mesma Bíblia mostra que depois de termos passado por essa santificação, ainda há necessidade de algo mais, pois o mesmo texto citado também diz: chamados para serem santos. Estes mesmos que foram santificados inicialmente são chamados para serem santos. Como assim? A Bíblia diz que nós já somos santos, mas ainda assim nos convida a sermos santos? Não entendi. Em outras palavras,
O que Deus começou na nossa vida, agora deve ser mantido e desenvolvido por cada um de nós. Deus nos chama a sermos santos. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Botei no chat. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Diz o seguinte: Mas, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não só em uma área da vida, toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E alguém pode dizer, falando assim até parece fácil. É verdade, varão. O processo de santificação não é nada fácil. Em alguns momentos da nossa caminhada, nós podemos enfrentar tantas dificuldades, provações, tentações, tantos desafios, que temos a sensação de que é impossível ser santo do jeito que o Senhor nos pede para ser. É aquele convite que um amigo seu te faz, é aquele momento que você fica tentado a fazer algo que você quer, mas essa coisa não vai agradar a Deus. É aquela hora que passa na sua frente aquele menino ou aquela menina que, caramba, parece um Fusca tunado, 4 portas, com ar-condicionado. Seu coração chega até a palpitar. Eu sei, varão, eu sei, é difícil. O processo de santificação é um processo de constante renúncia e luta contra a sua própria carne. São nesses momentos difíceis que você acaba achando que certos mandamentos da lei de Deus parecem impossíveis de serem executados, como, por exemplo, esse próprio da santificação, ou perdoar aqueles que nos magoaram, não se misturar com determinados grupos de pessoas, como diz lá Salmo de número 1, para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, não nos determos nos caminhos dos pecadores, antes termos o nosso prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, vencer os desejos da carne, enfim. Mas nós conseguimos entender algo interessante ao meditar na palavra, que é que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece nossos limites, sabe muito bem o que somos capazes e o que não conseguirmos fazer, o que não conseguirmos suportar. Deus nunca vai te mandar fazer algo que você não vai conseguir suportar. E ainda que fosse impossível de suportar, Ele é poderoso para te capacitar. Portanto, seja santo. Renuncie à sua própria vontade, faça a vontade de Deus. Mateus capítulo 16, versículo de número 24, é um texto muito famoso. Jesus diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós não podemos ser salvos sem renunciar à nossa vontade. Nós não podemos ser salvos sem tomar sobre nós a nossa cruz. Por mais que ela pareça ser pesada, em Cristo nós encontramos força para carregar a nossa cruz. Deus quer que façamos a vontade dele, mas não por tirania, e sim por amor. Porque a vontade dele é maior que a nossa vontade, porque os planos dele são maiores que os nossos, porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, porque o propósito de Deus é o único que não pode ser frustrado. Santos são aqueles que procuram fazer a coisa certa, que se esforçam para evitar o pecado constantemente e que, quando pecam, buscam o perdão de Deus rapidamente. A Bíblia nos mostra como viver de maneira santa. Através da Bíblia, podemos aprender a identificar o pecado e resistir à tentação. Mas não adianta ler apenas a palavra
porque o que você aprende na Bíblia também deve ser praticado. Podemos saber tudo sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, mas se não pusermos em prática, tudo isso é inútil. Com a ajuda de Jesus, precisamos mudar a forma como nós vivemos. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 14 diz: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nessa passagem, o apóstolo João, escritor do livro de Apocalipse, não fala de forma literal, como, por exemplo, bem-aventurado quem lava suas roupas em uma bacia cheia do sangue de Jesus. Não é isso. Ele fala de uma maneira figurada, no sentido de que bem-aventurados ou felizes são aqueles que se esforçam para obedecer os mandamentos da palavra de Deus constantemente. Aqueles que reconhecem que não podem se salvar sozinhos, que não podem se lavar sozinhos, mas se humilham diante do Cordeiro de Deus, que nos purifica de todo o nosso pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se nós temos a oportunidade de pedir perdão, não é por mérito nosso, é por causa da misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, meu microfone está funcionando direitinho, não cortou nenhuma hora. Fale aí no chat para mim. Amém. Então vamos continuar. Agora uma coisa bem forte e muito importante. Eu peço até para que vocês parem no chat, prestem atenção nisso. Muito importante. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Coloca no chat, por favor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O texto diz o seguinte: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos nos esforçar para vivermos em santificação. A palavra grega que ele utiliza para dizer isso é agiasmos, que significa consagração, purificação. E esse versículo é muito forte, porque ele nos mostra que só entra no céu quem for santo. John Wesley dizia que a santidade não é uma opção, mas uma obrigação para todo cristão. Muitos cristãos vão passar a eternidade no inferno por não terem exercitado a santificação, achando que não é necessário, que não precisa fazer, achando que aquele joguinho, que aquela apostinha, que aquela amizade, que aquelas palavras não iam te levar para o inferno. Não acredite que você pode ser salvo tendo uma vida que ama o pecado e está longe de Deus. Ou você acha que vai para o céu tendo um pecado de estimação. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo deve carregar a presença de Deus. Deus nos comprou pelo sangue vertido de Jesus na cruz. Agora,
não mais pertencemos a nós mesmos, mas sim a Deus. Nosso corpo deixou de ser nosso e passou a ser do nosso Senhor. E Ele deseja que glorifiquemos com o uso correto do nosso corpo. Precisamos aprender a usar o corpo em santidade e honra. Isso toca até mesmo na maneira como nós tratamos o nosso próprio corpo. A alimentação. Você tem uma alimentação saudável? Como você está cuidando do templo do Espírito Santo? O vestuário. Como você está se vestindo? Será que é de um jeito que agrada a Deus? Isso não diz que tem um uniforme certo para cristãos, mas que devemos mostrar zelo pelo santuário de Deus. Cuidado com a forma que você trata o seu próprio corpo. Você está lidando com o templo do Espírito Santo. Como pode um templo do Espírito Santo praticar masturbação? Como pode um servo de Deus assistir dar ibope para famosos que zombam das nossas crenças? Como pode um servo do Senhor ter amizades e relacionamentos que desagradam a Deus e os afastam dele? Como pode um templo do Espírito Santo escutar música do mundo? Como pode alguém que é servo de Deus usar roupas sensuais e postar nas redes sociais o que não deve? Como pode um servo de Deus falar palavrão? Como pode um servo de Jesus ter conversas que não deveria? Estar onde não deveria? Falar o que não deveria? Como você se diz servo de Deus se as palavras que saem da sua boca desagradam a Ele? Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37 diz: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Nós devemos repudiar o padrão de vida que tem sido vendido como ideal hoje. Deixa quem quiser fazer o que quiser. O nosso princípio está na palavra. Enquanto muita gente tem sede de satisfazer os seus próprios prazeres. Olha o que o salmista diz no Salmo de número 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O termo no hebraico que o salmista utiliza para alma nesse versículo é nefesh, que significa alma, vida, criatura. Então, basicamente, ele está falando: toda a minha criatura, todo o meu ser, toda a minha vida, toda a minha mente, toda a minha pessoa, todo o meu desejo tem sede de Deus. Pode desprezar a igreja, pode falar mal da igreja, pode olhar torto para quem está em santificação, pode chamar de bobalhão, pode rir, pode zombar. A minha alma tem sede do Deus vivo. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu entendo que não sou nada diante daquele que venceu a morte, que eu nunca vou conseguir retribuir tudo aquilo que ele faz por mim, que eu sou fraco, pecador, alguém perdido que precisa de ajuda e que ele estende a sua mão, cheio de amor e compaixão, me convidando a ter a minha vida totalmente transformada por Ele, para que Ele possa fazer morada em mim e em breve me levar para morar junto com Ele. Pode zombar de como nós somos por fora. A palavra de Deus nos diz que nós somos vasos na mão do oleiro, e o nosso valor como vasos de Deus não está em como nós somos por fora, está no que nós carregamos por dentro. Nosso valor como vasos na mão de Deus não está em como nós somos por fora, está no que nós carregamos por dentro.
Por fora o mundo pode zombar e não dá nada por nós, mas por dentro nós estamos nos santificando e carregando aquele que é maior do que o mundo. É preciso entender que todo cristão deve trazer em si a marca de santidade ao Senhor. A pessoa tem que bater um olho em você e pensar: esse aí é diferente, esse aí é crente, esse aí é da igreja. E quando Satanás tentar te atacar, quando fizerem macumba para você ou para tua família, ou quando o mundo quiser te derrubar, quando o inferno se levantar contra a tua casa, ele vai dizer: espera, na vida desse jovem tem algo diferente. Isso aqui não é normal. Essa pessoa não é igual às outras. Dentro desse coração tem algo que é maior que eu. Eu vou ter que bater em retirada, porque quem guarda essa vida é o Rei dos Reis. Renuncie à tua vontade e faça a vontade de Deus. Quanto mais tu se aproxima, mais ele te enche, e mais ele te enche, e mais ele te enche. E como um vaso cheio, cada glória que você dá é um demônio caindo na tua vida. Cada aleluia que você dá é uma cadeia que está sendo quebrada. E a cada passo que você dá, você transborda graça. A cada passo que você dá, você leva a graça àquele que ainda não a conheceu. E o nome do Senhor é glorificado na tua vida. Dentro de você, você carrega a presença daquele que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Aquele que venceu a morte e está voltando para nos buscar. E eu já estou encerrando. O mundo nos seduz e nos oferece coisas que não devemos aceitar. As propostas parecem ser boas, agradam a carne, mas nos afastam de Deus. E não há nada pior do que se distanciar do Senhor. É na juventude que a maioria das pessoas tem dificuldade com isso. A juventude é uma época muito importante na nossa vida. É um tempo de muitas propostas e oportunidades. Mas apesar da juventude ser, entre aspas, divertida, é um tempo com muitos perigos. Se o jovem não vigiar, ele vai tomar decisões que não deveria e se afastar dos caminhos do Senhor. É na juventude que a maioria das pessoas sente mais dificuldade no processo de santificação. Como a Bíblia nos auxilia a seguir o caminho reto? Bom, existem muitos textos. A Bíblia é o maior manual de ensino do mundo para que sejamos bem-sucedidos e o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não existe santificação sem a palavra. Você precisa da palavra. Bom, apesar de existir muitos textos que te auxiliam a seguir um caminho reto, eu posso citar aqui alguns versículos que podem te ajudar. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16, que diz: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite falatórios inúteis, palavras que não edificam. Jesus diz que o que nos contamina não é o que entra, mas sim o que sai pela nossa boca. Toma cuidado com aquilo que você fala.
As suas palavras têm poder. Não se aproxime de pessoas que não têm uma vida segundo os princípios bíblicos. A pessoa pode parecer muito legal, mas ao longo do tempo as más conversações vão te corromper. Não tem saída. Salmo de número 119, versículo 9 diz: Com o que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Está aqui. A receita do bolo está aqui. Com que purificará o jovem o seu caminho? Como você pode viver um caminho reto? Observando-o conforme a palavra de Deus. A coisa mais perigosa na juventude é a sedução desse mundo. Salomão escreveu em Provérbios, capítulo 1, versículo 10: Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Levando em consideração que a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então esse versículo é um conselho do próprio Deus para nós. E olha como ele nos trata. Mesmo com eu e você sendo pecadores, e em muitos momentos trocando Jesus por algum momento fazendo outra coisa. Olha como ele nos chama. Filho meu. Uau! Ainda há chance de conversão. Ainda há chance de mudança de vida. Romanos capítulo 12, versículo de número 2, diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixe o mundo te contaminar. Não seja corrompido pelas más conversações. Peça hoje para o Espírito Santo te mostrar tudo aquilo que você precisa mudar na tua vida, com o que você precisa parar de fazer, de quais pessoas você precisa se afastar para glorificar o nome do Senhor. A santificação é algo de extrema importância. Sem santidade não veremos a Deus. E esse processo vai durar até a volta de Jesus ou até a nossa morte. Eu sei que é difícil, mas em Cristo nós encontramos forças e tudo vai valer a pena. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem algo muito interessante que o pastor Silas Malafaia fala. É que a salvação é para quem obedece. Fora de Cristo é impossível ser salvo. Mas para ser salvo em Cristo, é preciso guardar os seus mandamentos. Só entra no céu quem for santo. E Pedro deixa muito claro que durante o tempo da nossa vida aqui na terra, devemos andar em temor. E muitos fazem pouco caso da mensagem de santidade e acham que estão desprezando um pregador. Mas o que a palavra de Deus de fato ensina é que quem faz isso está rejeitando ao próprio Deus e não aos homens que ele levantou para proclamarem essas verdades. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, o que rejeita essa mensagem rejeita ao próprio Deus. Fuja das ofertas do pecado, conserve-se em santidade ao Senhor. Além da bênção presente, saiba que haverá um galardão e recompensa no céu para aquele que vencer. Quando passar por um momento de tentação, não ceda a ela. Quando José se encontrou em dificuldades de resistir aos apelos da mulher de Potifar, a melhor saída que ele encontrou foi fugir, foi sair correndo. Alguém pode se perguntar: ué, mas a mulher de Potifar não representava uma ameaça física a José? Não podia violentar ele, não podia agredir ele, então por que José fugiu?
O único perigo que José viu foi em si mesmo, na sua carne e nos seus desejos. O nosso maior inimigo não é uma pessoa, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Uau! Que todos nós possamos entender que nosso maior inimigo é o nosso próprio desejo. Vão ter momentos em que você vai precisar sair de algumas situações. Em outros momentos, você vai precisar lutar contra, usando a palavra. Assim como Jesus utilizou a palavra para lutar contra o diabo no deserto. A palavra de Deus é a nossa arma mais poderosa. E a nossa vitória na guerra depende da arma que nós usamos. Portanto, use a palavra de Deus. Então, encerrando, o nome do nosso servidor é Geração 144K. Justamente, os 144 mil são um povo diferente. Eles são descritos como um povo que traz o nome de Deus em suas testas, simbolizando sua separação e consagração a Ele. Eles são um exemplo de como devemos buscar santidade em todas as áreas de nossas vidas. E a minha oração hoje é para que nós reconheçamos que sem Jesus não somos nada, para que entendamos o processo de santificação e que Deus nos dê forças para exercitarmos esse processo, para glorificar o nome dEle e para que possamos morar com Ele nos céus. Então, meu amigo, essa é a palavra de hoje, meus amigos, meus amados irmãos. Espero que tenha sido bênção na vida de vocês, que possa ter edificado vocês. Que Deus abençoe vocês.